Olá, está começando o Boletim de Notícias, eu sou Nicole Lose e te faço companhia a partir de agora. E começamos com um alerta para a sua saúde. A morte súbita é responsável pela morte de cerca de 300 mil brasileiros por ano, segundo informações da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. E o mais preocupante é que a morte súbita pode acometer pessoas de qualquer idade, inclusive jovens e adultos. Não importa o gênero e nem a idade, a parada cardiorrespiratória pode acontecer em qualquer pessoa. E segundo a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, a SOBRAC é responsável pela morte de 300 mil brasileiros a cada ano. A morte súbita é uma parada cardíaca que ocorre de repente e na maioria das vezes está relacionada a doenças cardiovasculares como obstrução das artérias ou neurológicas como AVC ou convulsões. O coração ele tem a função de bomba, onde ele faz com que o sangue circule normalmente e leve oxigênio. E a morte súbita, na maior parte das vezes, ocorre que o coração ele fica tremendo, ele para. De acordo com algumas condições de doenças ou um exercício forte ou um forte estresse, o coração ele perde a capacidade e ele começa a fazer como se a gente chama de fibrilação, né? Então ele perde a capacidade de bombeamento e isso leva a uma parada total de oxigenação dos órgãos, levando à morte do paciente. A principal característica da morte súbita é a síncope. Então a pessoa está sem nenhuma queixa, ela pode estar caminhando, pode estar parada e ela tem uma síncope, que é um desmaio. Não é incomum a morte súbita acontecer em jovens atletas que levam uma vida bem regrada, principalmente na alimentação. Na maioria das vezes, a causa está ligada a uma doença difícil de ser diagnosticada, a cardiomiopatía hipertrófica. Os músculos do coração ficam mais espessos, dificultando o bombeamento do sangue. O atleta, por mais performance que ele tenha, ele precisa fazer os exames periódicos, passar por um cardiologista, entender como que funciona a máquina dele, para depois ele passar por avaliações físicas, né? Para entender em que nível que esse atleta se encontra, para que o planejamento de treinos seja direcionado para as necessidades individuais. Um dos casos que chamou a atenção foi o do jogador de futebol Alexandro Lampis. De 21 anos, atleta do Iliopoli da Grécia, ele sofreu uma parada cardíaca durante uma partida em fevereiro de 2022 e não resistiu. Outro caso foi o do ex-jogador Murilo Ribas, o capilé de 40 anos. Ele morreu enquanto jogava futevôlei com os amigos. O irmão dele conta que Murilo mantinha sempre um bom condicionamento físico. Ele gostava muito da bola, mas não só da bola, gostava muito do esporte de maneira geral. Então ele foi mesatenista, ele jogou handebol na escola, ele praticou skate, ele foi atleta de surf e o futebol foi, acho que a modalidade que ele mais participou de torneios, campeonatos. Converse com seu médico, seja feito um histórico familiar, visto pressão, auscultado, conversado com esse paciente. Se necessário, fazer os exames complementares, que vão desde um eletrocardiograma, que é um exame mais simples, até exames mais sofisticados, como um ultrassom do coração, o teste ergométrico, ou até mesmo uma ressonância magnética do coração ou uma tomografia cardíaca. A campanha Fevereiro Laranja alerta sobre os sintomas da leucemia. Eles são facilmente confundidos com os de outras doenças e não tem como prevenir quando esse tipo de câncer acomete crianças e adolescentes. No entanto, é possível melhorar muito as chances de cura se o diagnóstico for precoce. O Heitor é pura energia. O menino foi diagnosticado com leucemia em 2020. Durante o tratamento, Heitor até fez parte de campanhas da Associação Peter Pan aqui em Fortaleza. Agora, ele parece outra criança. Mas a mãe lembra quando percebeu que ele estava doente. A partir do momento que ele apresentou dificuldade de se locomover dentro de casa e com um pouco de fraqueza, assim, ele não tinha disposição de andar, de brincar. Só queria ficar deitado, não queria nem se alimentar também. Foi essa também uma diferença que eu percebi. Ele começou a perder peso. Os dois voltam a Fortaleza uma vez por semana. E dá para perceber que vir do interior vale a pena, porque o garoto tem vencido o câncer e até voltou para a escola. Na educação física é legal. E o resto? É muito legal também a agenda, muitas coisas muito legais.
A leucemia nas crianças não é uma doença que tem qualquer tipo de prevenção. É por isso que a atenção dos pais é tão importante. O Fevereiro Laranja existe para alertar sobre essa atitude. Para os pais que têm a suspeita de que o filho pode estar com qualquer tipo de sintoma de câncer, de leucemia, o Centro Pediátrico do Câncer tem as portas abertas e recebe os pacientes que são encaminhados sem qualquer fila de espera. Em 2022, foram diagnosticados 81 casos aqui no CPC. É importante lembrar que, se o diagnóstico for precoce, a leucemia tem 70% de chance de cura nos países subdesenvolvidos. Esta oncologista pediátrica afirma que os sintomas podem ser confundidos com outras doenças, mas quando não cedem, é preciso procurar ajuda médica. É a febre, é o cansaço, é a palidez, as manchas roxas pelo corpo, pode haver sangramento nasal, dores nas pernas. A partir do momento que eu encontro uma criança ou mesmo um adolescente apresentando esses sinais, somados, digamos assim, e persistentes, a gente precisa pensar na possibilidade de câncer, precisa pensar na possibilidade de uma leucemia. Para disseminar informação, a Associação Peter Pan criou o APP Onco, um aplicativo que explica sobre os tipos de câncer que acomete a infância e traz dicas de cuidados com os pacientes e também sobre tratamentos. Além disso, no Instagram da instituição tem o link para cursos à distância voltados para profissionais de saúde, o ead.app.org.br. Hoje nós já conseguimos chegar a 21 estados do Brasil, no que diz respeito a oferecer essa ferramenta para que os profissionais fiquem realmente capacitados em realizarem o diagnóstico do câncer de forma precoce. Preocupação no campo. O surgimento da ferrugem asiática em lavouras de soja na região noroeste do Paraná pode comprometer os resultados da safra 2022-2023. Uma lavoura aparentemente saudável, mas que esconde em suas folhas um risco. A ferrugem asiática foi identificada em lavouras de soja de Maringá e outros municípios da região noroeste e norte do Paraná. A doença pode se manifestar em qualquer período de desenvolvimento da planta e o surgimento dela se dá principalmente por conta das condições climáticas. No começo dessa safra, nós percebemos que ao longo das semanas após a semeadura, nós tivemos o quê? Até então, condições de muita umidade, muita chuva e as temperaturas médias elas estão um pouco mais amenas. Então foi uma condição que para a ferrugem, a gente já percebeu que em o produtor não fazendo manejo, não fazendo monitoramento, ele poderia correr o risco da ferrugem entrar e causar sérios danos. Logo no início da safra 2022-2023, agrônomos da Cocamar, Cooperativa Agroindustrial, já haviam alertado produtores sobre a possibilidade do surgimento da doença, que para ser prevenida requer um número maior de aplicações de fungicidas. As estratégias são o quê? Início de manejo preventivo. Então a gente chama hoje de aplicação zero. É a aplicação que você faz muito cedo, 30 dias após a planta ter emergido, 35 dias após a planta ter emergido no máximo, onde você faz uma aplicação às vezes antes da entrada da doença. E aí nesse momento você está começando a fazer o quê? Uma proteção da tua lavoura para a entrada do patógeno. E a partir daí você meio que calendariza as próximas aplicações a cada 14 dias, para você reforçar a proteção que você tem na tua lavoura e para você também combater com uma eficiência maior a doença que está se desenvolvendo na tua lavoura. As lavouras da região começaram a ser plantadas em meados de setembro e início de outubro de 2022. Com isso, a colheita já iniciou em algumas áreas, mas ainda é cedo para apontar qual será a perda de produtividade por conta da ferrugem asiática e outras doenças. O que se pode afirmar é que aqueles produtores que não fizeram o manejo adequado terão prejuízos. Nesse ano, devido ao potencial produtivo das lavouras estarem muito alto, potencial produtivo alto, e também a necessidade do investimento para você segurar e manter esse potencial produtivo alto, os produtores estão fazendo uma aplicação em meia a mais, 2, então eles estão chegando a 5, em alguns casos em até 6, porque a preocupação é o quê? É manter essa produtividade. Produtores que mantiveram aquelas 2 aplicações e meia, 3 aplicações,
A gente está vendo que o quê? Não somente a ferrugem acabou entrando, mas as outras doenças que acabam acontecendo nos anos normais também estão presentes, e aí a produtividade do produtor com certeza vai cair, vai ficar abaixo. E a Universidade Católica de Pernambuco está em festa. Completou 80 anos de formação acadêmica de seminaristas, pesquisa e extensão. Professores e estudantes participaram da celebração em ação de graças pelos 80 anos da Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap. A missa no Santuário Nossa Senhora de Fátima, no Recife, marcou também o início do ano letivo no campus e foi presidida pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. Essa universidade tem muito a nos dar e tem procurado fazer isso com muito empenho, com muita dedicação. Nós somos muito gratos aos jesuítas por todo o trabalho que aqui eles realizam. O reitor da Unicap destacou a relação harmoniosa entre universidade e arquidiocese. Ele falou sobre a responsabilidade de conduzir esse projeto educativo da igreja, que além de profissionais leigos, forma sacerdotes, religiosos e religiosas. Desde 2010, nós estamos em parceria com as igrejas do Regional Nordeste 2 na formação acadêmica de filosofia e teologia dos seminaristas. Deu uma missão dentro da missão da universidade. A Unicap oferece mais de 40 cursos de graduação, além de programas de pós-graduação, pesquisa e extensão. Numa parceria inédita, os formandos de teologia da Unicap recebem também o diploma de teologia da Universidade Gregoriana de Roma. Da Arquidiocese de Olinda e Recife, Luciana Falcão para a TV Evangelizar. E está terminando o Boletim de Notícias. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.